Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo semanal do Evangelho no Lar, estudando o livro dos médiuns, tá bom? A gente ainda está no capítulo 23 das obsessões, e aí vamos seguir da questão 252 para frente. Antes da gente começar nossos estudos, eu tenho os recadinhos de sempre, né? Então eu recomendo que você pause esse vídeo, acalme a sua mente, faça uma oração, faça uma respiração consciente. Dessa forma você vai se acalmar, vai se equilibrar. Dessa forma vai ajudar também a espiritualidade maior a se comunicar contigo. E aí esse momento do Evangelho no Lar ser ainda mais proveitoso e ainda mais edificante, tá bom? Separa também um copo de água, um copo de chá, que aí na oração de encerramento do Evangelho no Lar, os nossos irmãos da luz vão fluidificar e magnetizar esta água para a gente beber, tá bom? Eu aqui, antes de iniciar a gravação do vídeo, já fiz minha oração, já me acalmei para a gente fazer o estudo, tá? Também aviso que no canal tem playlists organizadas por autor, com várias obras de estudo de livros espirituais, tá bom? E também peço, se você puder, se você quiser, curta, compartilha, se inscreve no canal. Dessa maneira o YouTube vai entender que o canal é relevante, vai espalhar para mais pessoas poderem acompanhar, tá certo? Então vamos lá, gente. Questão 252. As imperfeições morais do obsidiado frequentemente são um obstáculo à sua liberação. Sua liberação. Eis um exemplo notável que pode servir à instrução de todos. Várias irmãs, desde um certo número de anos, foram vítimas de depredações muito desagradáveis. Seus vestidos eram, sem cessar, dispersados em todos os cantos da casa e até sobre os telhados, cortados, rasgados e cheios de buracos. Por mais cuidado que tomassem em guardá-los sob chave, essas senhoras, relegadas a uma pequena localidade da província, jamais tinham ouvido falar do Espiritismo. Seu primeiro pensamento, naturalmente, foi o de crer que eram alvo de maus gracejadores. Mas essa persistência e as precauções lhes afastou esta ideia. Não foi senão depois de longo tempo, por alguma indicação, que creram dever se dirigir a nós para conhecer a causa desses estragos e os meios de remediá-los, se fora possível. A causa não era duvidosa, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por tais atos, evidentemente, era malévolo. Mostrava-se na evocação de uma grande perversidade e inacessível a todo bom sentimento. A prece, todavia, parecia exercer uma influência salutar, mas depois de algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis, a este respeito, o conselho que deu um espírito superior. Abre aspas. O que essas damas têm de melhor a fazer é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las, e não tenho melhor conselho a lhes dar que descerem em sua consciência para aí se confessarem a si mesmas e examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não justificam, por seus atos piedosos, o desejo que têm de se verem livres daqueles que as atormenta. Amam muitíssimo censurar seu próximo e o espírito que as obsidia. Toma sua revanche, porque o seu burro de carga, quando vivo, não tem senão que procurarem em sua memória e verão logo com quem estão ocupadas. Entretanto, se chegam a se melhorar, seus anjos guardiães se reaproximarão delas e apenas sua presença bastará para afastar o espírito mau que não se agarrou. A uma delas, sobretudo, senão porque seu anjo guardião precisou se afastar diante de atos repreensíveis ou de pensamentos maus,
O que necessitam são fervorosas preces por aqueles que sofrem e, sobretudo, a prática das virtudes impostas por Deus a cada um segundo a sua condição. Ante a observação de que estas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez seria preciso adoçá-las para transmiti-la, o Espírito ajuntou: devo dizer o que disse e como o disse, porque as pessoas em questão têm o hábito de crer que não fazem mal com a língua, ao passo que o fazem e muito. Eis porque é necessário ferir seu espírito de maneira que seja, para elas, uma advertência séria. Fecha aspas. Ressalta daí um ensinamento de grande importância, o de que as imperfeições morais dão ensejo aos espíritos obsessores e que o meio mais seguro de se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Os bons espíritos, sem dúvida, têm mais poder do que os maus, e sua vontade basta para distanciar esses últimos, mas não assistem senão aqueles que os secundam pelos esforços que fazem para se melhorarem. De outra forma, afastam-se e deixam o campo livre para os maus espíritos, que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, porque os bons os deixam agir com este objetivo. A questão 253, eu acho que vai dar continuidade, mas vamos refletir, porque é bastante coisa aqui, né? Que interessante, hein, gente? Que interessante, hein? Então a gente vê o caso da obsessão, e aí olha que legal o que o Espírito de Verdade vem nos falar. E a gente já está vindo estudando isso, né? De que existe uma afinidade entre o obsessor e o obsidiado. Não é à toa, né? Então você vê, elas, nesse exemplo aqui, nesse caso real que eles estão nos ensinando, tu vê, elas talvez não faziam mal para ninguém em ações, mas fazia com a boca, fazia com a palavra. Então você vê, estava entrando em sintonia, né? E aí a gente sabe que a palavra tem um grande poder destrutivo. E a gente não precisa fazer as coisas fisicamente. Se a gente já pensou, a gente já cometeu aquela atitude, bem ou mal. Se a gente falou, a gente já cometeu ela num nível mais profundo, né? E aí, se a gente efetivamente chegar a concretizá-la fisicamente, a gente vai para um extremo, né? Então você vê, elas, com a maneira com que elas falavam, do que elas falavam, entrava em sintonia. E aí você vê o final ali, da questão 252, olha que mensagem lindíssima e importante para nós. Busque sintonizar com os espíritos da luz, que só a presença deles já afasta os obsessores. Mas nós temos que correr atrás deles, entende? Nós temos que buscar trabalhar para o bem, nós temos que se esforçar para emanarmos esse amor. Não é eles fazendo as coisas, não é a gente ficar parado aqui e o espírito de luz fazer as coisas. Porque se a gente for para pensar, é a mesma lógica dos negativos. Porque se você não estiver vibrando no mal, não estiver fazendo coisa errada, não entra na sintonia. Então você que tem que fazer aquela ação, né? E a importância para nós da gente, nesse caso específico, porque às vezes a gente fica olhando coisas maiores, né? A gente fala, nossa, mas eu nunca traí minha esposa. Nossa, mas eu nunca matei ninguém. Nossa, então só é muito bom. E aí eu achei bem interessante esse caso que o Espírito Verdade traz para nos ensinar, porque o que você está fazendo com a tua língua? O que você está fazendo com a tua boca? Né? Então você tem aquelas pessoas, talvez você que está assistindo o vídeo conhece pessoas assim, que reclamam de tudo 24 horas. Entende? Aquela pessoa que é agressiva, que é violenta, que se comunica de maneira violenta. O que essa pessoa está fazendo? O que ela está sintonizando? Que energia que ela está emanando? Toda vez que ela está sendo violenta, toda vez que ela está reclamando de tudo, toda vez que ela tem um discurso de contenda, um discurso de desagregação, sabe, um discurso de magoar a outra pessoa, entende? A gente sabe que tem uma região no umbral que é o vale de quem é fofoqueiro. É uma região bem complicada, muito difícil, entende? Não estudei a fundo, mas só um pouquinho que o cara já viu o conhecimento, você fala assim, gente, é bem difícil. Então você fala, por quê? Por causa da boca. Então quantas pessoas às vezes fazem fofoca e não destroem um casamento, não gera
problemas na empresa, no trabalho para as pessoas, problemas entre irmãos, com a boca, entende? Então, olha que interessante esse caso específico que o Espírito Verdade nos ensina. Em que talvez se ele pegasse um caso assim, porque o cara está querendo matar as pessoas, os seus opositores de ideal, né? Então, aí você pensa, tá vendo? Pensando na violência e tal. Não, mas você vê, olha, isso é sutil. Quantos de nós não temos isso, né? E aí eu faço a leitura aqui, me lembra na hora quantas pessoas hoje em dia, com o seu celular, tá direto nesses grupos, por exemplo, de política, grupo de família, e aí aquele grupo que era para ser um lugar de amor, de união, de todo mundo tendo uma conversa saudável, bacana, começa a virar briga porque um teve um posicionamento, entende? Aí começa a ter aquela briga, aquela discórdia, toda aquela treta. Você fala assim, gente do céu, entende? Olha isso, né? Então a importância da gente estar atento, nesse caso específico, da nossa, do que a gente fala, mas no caso geral aqui, que é uma coisa que a gente já está vindo estudando há semanas aqui nesse capítulo 23, e até em outros capítulos a gente viu, da importância da gente fazer boas escolhas para estarmos em sintonia com os nossos irmãos da luz. Porque ele vai falar, você está fazendo atitudes de caridade? A gente estudou lá. A gente estudou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo específico só sobre caridade. E ao longo da obra nós vamos ver diversas pontuações sobre a importância da caridade. Tanto que tem a máxima espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Então será que a gente está buscando fazer a caridade? Será que a gente está buscando viver de uma maneira mais leve? A gente já tem dificuldades. A gente às vezes vai reclamar, vai tudo. Mas e aí? Não deixar aquilo te contaminar para te tornar uma pessoa azeda, uma pessoa amarga? Entende? Porque tendo a fé, tendo a resignação que Deus está contigo e as dificuldades vão passar e você vai conseguir enxergar uma maneira de sair pela dificuldade. Entende? Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso. Então, o que eu estou vibrando? O que eu estou atraindo? Com o que eu estou sintonizando? Então, se eu estou buscando fazer essa reforma íntima, me tornar uma pessoa melhor, lutar contra as questões da carne e essas questões, esses valores aqui egóicos e complicados que está na maioria. E buscar os valores do Cristo, os valores do Espírito, os valores de cura espiritual, né? Como a união, como a fraternidade, como a caridade, como a humildade, como a paciência, como a fé. Naturalmente a gente já vai em transintonia com os irmãos da luz, porque você vê, no final aqui, não é uma ameaça, né? Mas ele fala, se não buscar ajuda, tá tudo certo. O teu espírito protetor vai se afastar de ti. Aí você pensa, meu Deus, pô, mas eu pedi pro meu espírito protetor, ele vai se afastar e vai deixar eu ficar com o trevoso? Vai. Não, mas é injusto? Não, não é. Porque, como ele vai dizer, você vai precisar do aprendizado na dor. Porque ele tá ali te ajudando. Aí ele fala assim, ó, espírito obsessor, se afaste. Se afaste e não incomoda. Mas você tá vibrando aquilo, você tá chamando ele. É a lei de ação e reação. Então não é uma maldade do teu espírito protetor. Ele vai intervir várias vezes para te ajudar, mas vai chegar um ponto que você não foi no amor, vai ter que ser na dor. E aí vai deixar aquele processo acontecer para que aí você aprenda, né? Então, olha a importância da gente efetivamente estar trabalhando para o bem dentro de nós. E lembrando, aqui é um exemplo simples. Tem um exemplo que todos nós temos acesso a fazer o bem, com que? Com a maneira como a gente age. Tem? Então, será que quando a gente está no mundo, aí a gente está no mercado, a gente está na empresa, a gente está no final de semana com a nossa família, será que a gente está buscando trazer uma palavra de amor, uma palavra de ajuda? Será que se a gente identifica que aquela pessoa está triste? Eu conheço pessoas que falam assim, ela identifica que está triste, nossa, aí que ela vem e quer, nossa, pegar aquela coisa que ela sabe que te ofende e tal, só para te machucar ainda mais. Pô, mas é construtivo isso? De que ajuda isso, cara? Tá identificando que a pessoa tá triste? Pô, tenta trazer uma palavra de amor, de união. Não consigo. Pô, então fica quieto, deixa a pessoa quietinha lá no canto dela. Agora, não perceber, ela tá vulnerável hoje. Nossa, então hoje eu vou deitar e tripudiar em cima. Pô, não, não. Questão 253. É preciso, de resto, guardar-se de atribuir a ação direta dos espíritos
Todos os dissabores que podem chegar, esses dissabores, frequentemente são a consequência da incúria ou da imprevidência. Um agricultor que não escreveu um dia que há 12 anos, atingia-lhe toda espécie de infelicidade com respeito ao seu gado. Ora, eram suas vacas que morriam ou não davam mais leite? Ora, eram seus cavalos, seus carneiros ou seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, não mais do que as missas que fez rezar, nem os exorcismos que fez praticar. Então, segundo a crença dos camponeses, persuade-se de que lançaram um feitiço sobre os animais, crendo-nos, sem dúvida, dotados de um poder conjurador maior do que o do vigário de sua cidade. Pediu o nosso parecer, eis a resposta que obtivemos. Abre aspas. A moralidade ou as doenças do gado deste homem provém de que suas estrebarias estão infectadas e que ele nada faz para reparar, porque isto custa. Fecha aspas. Tem que questão interessantíssima para nós. Eu dou risada aqui porque é aquela dinâmica, né? Aí muita gente começa a estudar espiritualidade, entende que tudo é espiritual, aí ela cai nessa armadilha de pensar assim, não, já que isso aqui é tudo espiritual, então é uma coisa do espírito. E aí é muito interessante, porque tu vê, pô, tá morrendo os animais. Tá? Aí o cara, não, com certeza é um espírito mega trevoso que tá aqui. Deve ser uma falange de um mago negro, dos mais poderosos do umbral aqui, que tá vindo aqui pra fazer mal aos meus animais. Aí você vai pro espírito, não, é só porque tem uma bactéria. E ele não quer fazer isso porque não quer gastar dinheiro. E aí eu dou risada porque você vê, cara, tem uma questão física ali. Você investigou a questão física? Entende? Então acho que essa questão ela nos traz essa reflexão de que sim, nós sabemos, infelizmente, existem vários casos de obsessões simples, complexas, fascinação, subjugação, nós sabemos disso. Mas será que não tem uma outra causa antes disso? Né? E aí não sair colocando tudo na conta do espírito, porque você vê, nesse caso aqui desse fazendeiro, o quê? É uma bactéria. E aí? Vai arrumar ali o celeiro, vai arrumar ali o local que fica os animais para fazer uma higiene, vai limpar, sei lá, todo dia, em vez de deixar acumular sujeira, que aí gera vírus, né? Então você vê, é uma coisa física, não é isso. A gente às vezes cai muito nessa questão de ficar colocando qualquer coisa na conta do espiritual por uma própria maturidade nossa. Ai, nossa, hoje eu tive um dia difícil. Alguém no meu trabalho me xingou. Ah, não, deve ser coisa de vidas passadas. É, o cara com certeza tem uma questão kármica de vidas passadas, foi lá e me xingou. Não, às vezes ele só pode ser grosso, ser mal educado. Ou às vezes você foi grosso, mal educado, ele reagiu, você não percebeu. Às vezes a pessoa tem um dia difícil, paciência. Você vai ter que ter paciência, porque, coitado, porque às vezes tu tá feliz. E aquele cara tá sofrendo, por isso que ele foi grosso. Pô, coitado, olha como ele tá sofrendo. E não levar e não absorver para ti. Então, achei muito interessante isso. E a última coisa que eu trago de reflexão aqui dessa questão, que me chamou a atenção, é assim, não, estou acreditando que é espiritual. Nossa, então eu fui lá, rezei novenas, pedi pro padre lá rezar, porque é um vigário, né, um padre, aí o padre vai rezar não sei quantas missas para mim, aí fez o exorcismo, e o mal ainda tá lá. Pô, mas o mal é tão forte assim que a luz não afasta? Né? Então fica a reflexão aqui, que eu achei essa provocação bem interessante do Espírito de Verdade. Pô, mas se realmente fosse uma coisa negativa e você está fazendo tantas coisas do bem, por que não resolveu? O mal ele tem tanta força assim? Tem mais força que Deus? Não, né? Pô, então peraí, eu tô fazendo toda essa movimentação, nossa, e novenas e rezando e fazendo os exorcismos e missa e não resolveu? Pô, então peraí, não é isso, é alguma outra coisa, né? Porque se fosse realmente isso, ia ter que dar algum fruto. Se você está no caminho do bem, vai colher esse bem. Então o que que é? Que aí, nesse exemplo, Cris, mas ele não colheu bem. Colheu, porque você estava fazendo as coisas bem, ele teve acesso ao conhecer o espiritismo ali, que aí o espírito de verdade, né, o espírito que o atendeu, falou, tá vendo? Você não está fazendo o que precisa fazer por questão de dinheiro. Então, aí você, opa, então tá vendo? Ó, ajudou ele. Porque ele fez coisas boas, ajudou trazendo a resposta para ele, quer dizer, ó, precisa resolver essa questão.
né? Questão 254. Terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e vindas em apoio ao que dissemos. Agora vai ter várias subperguntas dentro da questão 254. Por que certos médiuns não podem se desembaraçar de espíritos maus que se ligam a eles e como os bons espíritos que chama não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é a força que falta ao bom espírito. Frequentemente, é o médium que não é o bastante forte para secundá-lo. Sua natureza se presta melhor para certas relações, seu fluido se identifica antes com o espírito do que com o outro. É o que dá um grande império àqueles que dele querem abusar. Então, olha que interessante. Não é a força que falta ao bom espírito. Frequentemente, é o médium que não é bastante forte para secundá-lo. Sua natureza se presta melhor para certas relações. Hein? Então, olha isso. É o quê? É o médium que não está conseguindo fazer sua reforma íntima, conseguindo vibrar no bem. E faz total sentido, porque o espírito de luz ele é um espírito de luz. Ele já conseguiu o seu nível evolutivo. E se aquele espírito não está na frequência, que seria o médium encarnado, significa que o médium encarnado tem que trabalhar para elevar a sua frequência. Né? E aí a gente sabe que estão falando de coisas pequenas, mas é coisas grandes também. Né? Então, nossa, eu sou um espírito muito evoluído. Sim, mas existem espíritos mais evoluídos que você, então você tem que continuar evoluindo para alcançar lá. Né? Então, se está tendo uma questão de espíritos obsessores, que frequência está vibrando? Por que você não está conseguindo suportar a luz? Né? E aí é que eu me penso da maior energia que a gente tem no universo, que nós conhecemos, que é o amor, por isso que Deus é puro amor, então a maior energia. E aí faz essa reflexão, pensa aí contigo. Como é que está o seu dia? Será que você está conseguindo agir com amor em situações? Será que se a gente for fazer um exercício, eu às vezes faço esse exercício, eu recomendo que você às vezes pare e pense, pô, ao longo do meu dia que eu tive hoje, será quantas situações eu fui chamado a agir de alguma forma? Dessas situações, quantas será que eu agi com amor? E lembrando que o amor não é ir lá dar abracinho, beijinho, mas é pensar assim, pô, esse cara tá grosso comigo, eu não fiz nada pra ele, mas ele tá grosso comigo. Pô, esse cara tá sofrendo. Pô, como é que eu ajo com amor? Tem? Às vezes é se afastando da pessoa, por exemplo. Por quê? Porque ele tá sofrendo. Paciência. Se ele não estiver aberto para conversar, para dialogar, tem? E não retribuir, e não xingar ele também, e não retornar a ofensa, por quê? Porque está doente igual ele. Né? E aí, por exemplo, será que a gente consegue amar? Eu sei que isso, em teoria, isso é muito fácil, mas é que a gente está num nível tão primitivo de evolução ainda e tão doente que parece difícil isso, né? Em teoria não é, é o fácil. O difícil é vibrar no ódio, nessas coisas ruins, né? Ganância, soberba, orgulho, isso é o difícil. O fácil é o amor. Mas assim, a gente consegue, eu faço a provocação para você, mas faço para mim também. A gente consegue amar todo mundo igual? Será que a gente consegue amar aquela pessoa na rua que a gente não conhece, igual aquele nosso amigo da empresa que a gente gosta muito? Igual a nossa mãe? Igual ao nosso filho? Igual a nossa esposa? Ou será que a gente vai categorizando o amor? E mesmo que a gente fale assim, ah, mas eu estou num nível evolutivo que eu ainda categorizo. Não consigo amar todo mundo igual. Mas e quanto que é o nível mínimo de amor? Será que você pelo menos está conseguindo não agir com violência? Por exemplo, que já é um caminho para conseguir chegar no amor. Você está buscando trabalhar, por exemplo, às vezes a questão do perdão, para conseguir, é um ato de amor, né? Então, fica essa provocação para nós, né? 254, questão 2, né? Parece-nos, entretanto, que há muitos merecedoras de uma moralidade irrepreensível e que, todavia, estão impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. Isto é uma prova, e quem vos diz, aliás, que o coração não está maculado por um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência da bondade? Estas provas, mostrando ao obsidiado a sua fraqueza,
devem fazê-lo inclinar-se para a humanidade. Há alguém na terra que possa se dizer perfeito? E tal que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem. Mas sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente, e sem outras coisas que não vos apercebeis, porque suas relações com ele não vos colocaram neste caso? O meio mais poderoso de combater os maus espíritos é o de aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Aí aqui, nessa questão, já vou analisar esse final aqui, que é o que a gente já viu lá atrás, né? Vê, de novo o Espírito de Verdade nos reafirmando isso. Qual a melhor maneira de se afastar de obsessores? Se aproximar dos bons espíritos. Faz total sentido, né, gente? Tudo é luz, entende? O mundo é uma dualidade, né? O mundo é uma dualidade. Então, se eu me aproximo da luz, eu me afasto das trevas. Tem? Apesar que em algum ponto isso daí vai se unir, né? Conforme as leis herméticas, né? Mas é óbvio, né? Se eu tô na escuridão, tem menos luz. Se eu me aproximo da luz, tem menos escuridão. Tem. E aí eu achei interessante quando ele vai pontuar aqui, porque às vezes tem essa dinâmica, né? Às vezes o pessoal passando por uma dificuldade e tudo, mas será que não tem uma questão kármica ali? Será que não tem uma questão de prova, assim? Ah, você tá passando por essa dificuldade. Para quê? Para você provar. Infelizmente, a gente tá nesse nível, ainda tem que estar tendo escolas difíceis com provas difíceis, né? E aí eu achei, me chama bastante atenção ali quando o Espírito de Verdade vem pontuar. Ah, mas o que tem no coração dele? Ah, mas ele é uma pessoa muito boa, ajuda os próximos, tal, tal. Mas e será que no coração dele não tem orgulho? Será que não tem uma arrogância, não tem uma soberba? Será que não tem uma violência lá? Será que não tem uma sede de poder? Se tiver isso, vai entrar em sintonia com os trevosos, porque os trevosos vibram nisso também, né? Então achei bem interessante essa pontuação do Espírito de Verdade para nós, porque da mesma maneira como na outra questão, ali que a gente viu, né, dele falando da questão do falar, né, do impacto da fala ali naquele exemplo para nós, aqui ele traz essa outra questão, né? Ah, mas é pessoa muito bom, tá, mas os outros pontos a trabalhar. E todos nós temos que trabalhar muitos pontos, né? E aí é como a gente vê hoje em dia. Hoje em dia tem pessoas, eu vi ainda ontem, na excelente live de quarta-feira no canal de Jean Valjean, Valores Supremos da Consciência, ele vai trazer esse ponto. Então, muita gente que está envolvida com corrupção e são os que mais batem no peito contra a corrupção. Só que as pessoas estão tão anestesiadas e dopadas nesse mundo, entende? Que não olham, que aí, ah não, mas ele falou que ele é contra a corrupção, tá, mas você tá vendo o que ele está fazendo? Não, mas é isso daí. Ainda Jean Valjean vai falar, se tu for o maior corrupto, o maior mentiroso, o maior enganador, o maior cara que não está preocupado com o bem coletivo, tu vai conseguir o maior cargo do país, que é ser um presidente da república. Por quê? Porque as pessoas não estão procurando o cara que é honesto, o cara que está pensando no coletivo, o cara que se esforça para fazer o bem. Não, esse daí é chato, isso daí não sei, não. Mas o que mente? Ah, o que mente quer. Tem, o que mente fala, né? Talvez você já tenha escutado isso, de que, ah, não, mas se o cara não mentir, ele não ganha o cargo político. Pô, mas isso significa que já está errado já no início. E se ele precisa mentir, sabendo que está mentindo, sabendo que ele não vai conseguir cumprir aquilo, mas agradando a interesses da audiência que vai ouvi-lo, poxa, tá errado. Porque tá errado, porque da mesma maneira que ele mentiu por um ponto, ele pode mentir para outro. E aí, de que você vai botar um cara que não vai fazer o que é para fazer? Porque você também quer um discurso fácil, um atalho? Pô, não pode. Tem? Então, olha a importância do que nós temos dentro de nós, né? E eu não vou entrar muito nessa seara, porque eu também não estudo muito isso, porque eu não tenho estômago para isso, mas nós temos conhecimento de muitas redes, tráfico de influência de pessoas, rede de drogas, de armas, de atrocidades que vão acontecendo aí. E nós sabemos que tem pessoas do alto escalão envolvidas
em diversas etapas e diversas redes dessas malditas de dor e de sofrimento, de exploração. Mas aí por fora, né? Eu sou um cara bacana, legal, uau, família, e aí fazendo atrocidades, né? Então, e aí pensando em nós do pequeno aqui, pensando, Cristo, tá dando exemplo de coisas maiores, mas eu não tenho como gerar um impacto nesse. Mas aí vamos pensar de nós, no pequenininho de novo. Trazer a reflexão que o Espírito Verdade trouxe para nós. E o que será que a gente está fazendo no pequeno? Será que no pequeno a gente está trabalhando para trazer uma palavra do bem para os outros? Será que no pequeno a gente está trabalhando de fortalecer a nossa fé em Deus? Será que a gente está trabalhando isso que é tão importantíssimo, esse terceiro pilar do universalismo crístico para nós? Estudo constante das questões espirituais, das questões científicas, com sabedoria, com a mente expandida. Será que a gente está fazendo a nossa parte de estudar o espiritual de uma maneira mais madura, entendendo como é que são as coisas, entendendo como nos portar frente a isso? Será que a gente não está caindo na soberba do saber? Eu li 20 livros espirituais esse ano. Então eu sou muito superior e sei muito mais do que você que só leu um. Mas será que aquele cara não está botando em prática ali e você só está lendo e nem digere aquilo, só mastiga e gospe isso? E aí? Então será que a gente está fazendo a nossa parte também para construir este mundo melhor? Que aí nesse capítulo, como a gente está falando de obsessão, a gente está construindo uma questão energética, vibratória, para que a gente não entre em sintonia com esses nossos irmãos trevosos, e sim com os nossos irmãos da luz, né? Então é isso, gente. Já deu meia hora, tá? Aí a gente vai ter até a questão 7, então eu vou deixar da questão 3 a 7 para a semana que vem. E aí a gente finaliza o capítulo 23. E aí começamos o capítulo 24. É. Então é isso aí, gente. Vamos agora fazer a oração de encerramento, tá bom? Então vamos acalmar a nossa mente, vamos acalmar o nosso coração, para que nós possamos facilitar essa comunicação com Deus, com a espiritualidade maior. Meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, eu venho fazer essa oração de encerramento, te agradecendo, meu Deus, obrigado por estar nos abençoando com este conhecimento, obrigado por estar nos abençoando com a saúde e com tantas outras coisas boas, meu Deus. Por favor, meu Pai, ajude com que esse conhecimento seja gravado e que todos nós, eu aqui, os meus irmãos que estão assistindo através do YouTube, os irmãos que estão em espírito aqui comigo, para que todos nós possamos converter isso que a gente está aprendendo em ações, para melhorarmos, para evoluirmos, para podermos ser uma ferramenta útil nas tuas mãos, meu Deus, para construir um mundo novo, para que nós possamos aprender, meu Deus, a agir com amor, a agir com união, a agir com a fraternidade, a agir calçado nessas leis, nesses ensinamentos que o teu Filho, nosso Mestre, nosso guia, Jesus, tanto nos ensinou. Que nós possamos, meu Deus, aprender cada vez mais a amar, aprender cada vez mais a perdoar, aprender cada vez mais a sermos humildes, sermos fraternos, sermos conciliadores, meu Deus. Eu peço, por favor, meu Pai, proteja, abençoe e fortalece a todos os teus filhos e filhas, independente se estão encarnados ou não, que estão sofrendo. Por favor, meu Deus, ampare a todos nós. Precisamos de mais do teu amor, do teu amparo, meu Deus. Por favor, nos ajude a percebermos a tua presença, para, como a gente estudou hoje e aprendeu, para que nós façamos a nossa parte, para podermos ter a ajuda e o amparo de ti e dos teus filhos e filhas da luz, porque estaremos fazendo escolhas corretas. Eu peço também, por favor, meus irmãos da luz, venham aqui no meu lar, no lar das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Afastem todo e qualquer espírito trevoso, queimem toda e qualquer forma de pensamento negativa,
Tem formas negativas, antimatéria, tem formas de pensamentos baixas, para que dessa forma seja um ambiente mais limpo. Por favor, limpem também nossos espíritos. Eu peço, meus irmãos da luz, por favor, levantem barreiras de proteção no meu lar, no lar das pessoas que estão assistindo, para que nada de mal adentre este lar, para que nenhum espírito trevoso adentre este lar, e seja um lar de amor, de união, de fraternidade. E eu finalizo esse evangelho no lar pedindo, por favor, meus irmãos, fluidifiquem essa água que está aqui na minha mesa, magnetizem ela, para que no momento que eu tomar, para que no momento que meus irmãos e irmãs, que também estão com as suas águas, seus chás, aí nas casas deles, no momento de beber este líquido, essa água possa nos abençoar, nos limpar, nos purificar, nos energizar dos bons fluidos, para que dessa forma a gente possa ainda mais ter este amparo, essa ajuda e facilitar a gente se conectar a Deus e a vocês, meus irmãos e irmãs da luz. Gratidão, meu Pai. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo em espírito. Muito obrigado a você que acompanhou comigo o Evangelho no Lar. Amanhã, sexta-feira, tem um vídeo subido no canal. Eu esqueci qual vídeo que está para amanhã, tá? Se eu não me engano, não é. Eu esqueci qual que é. Mas aí, não sei se vai começar agora sexta-feira, o livro de Sandra Carneiro, Renascer da Esperança. Um excelente livro pra gente aprender, tá bom? E fica aqui, ó, já vamos pegar o link aqui. O Renascer da Esperança é um livro que nós vamos estudar durante toda a obra, processo obsessivo bem complicado. E aí, ao longo do estudo, a gente vai aprender muitas coisas, mas a gente vai ver muito essa questão da obsessão e como fazer, tá? E então fica a recomendação. Se quer se aprofundar um pouquinho mais do que a gente está estudando aqui, nesse capítulo 23, sobre obsessões, acompanha comigo o estudo da obra Renascer da Esperança. Ao longo do livro a gente vai ver processo obsessivo, a gente vai ver isso aqui, ó. Pô, tá acontecendo o processo. Pô, não sei o que está acontecendo. Porque o livro se passa na Espanha, entende? É um país extremamente católico, extremamente, né, ortodoxo na sua religião, fechado. E aí, o que acontece? Chega o espiritismo. E como é que é a recepção do espiritismo? E como é que é o fenômeno que vai acontecer com a personagem principal do livro, que é Emily, que é uma médium que não sabe que tem mediunidade, mas está vibrando em várias coisas ruins, tá vibrando e sintonizando com os espíritos trevosos. E ela tem 4 obsessores pesados em cima dela, espíritos vingativos. E aí, como é que vai funcionar isso? Né? Então fica aqui a recomendação para você aprender mais. E obrigado por estar comigo nesse momento do Evangelho no Lar. Quinta-feira a gente tem mais um momento tão abençoado como esse do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até a próxima.